Olá, alunos, tudo bem? Sou o professor Gilberto. Nós vamos estar nesse quarto bimestre trabalhando com ótica, né? Ótica, a construção geométrica dessas imagens, do objeto, a distância focal, distância do objeto, distância da imagem, dentro dos espelhos esférico, né? Côncavo, que é aqueles, quando a gente olhamos um espelho côncavo, aquele pegando uma concha de feijão, você olha dentro da concha, então, que representa o espelho côncavo. E o espelho convexo, as costas da concha, ou seja, aquele espelho que tem, muitas vezes, na frente de prédio, né, que você vê a tua imagem pequena, então, espelho convexo. Então, dentre eles, nós vamos estar falando de imagem e objeto. E para calcular essas imagens, essa distância focal, distância da imagem do objeto, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, nós vamos trabalhar com a equação de Gauss. Essa equação de Gauss que vai falar que 1 sobre o foco, que é F, é igual a 1 sobre a distância do objeto, que é P, mais 1 sobre a distância da imagem que nós representamos com período. E aí nós vamos ter um aumento linear. Esse aumento linear, que é o aumento da imagem, o aumento do objeto, ali, nós sabemos que o aumento linear é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, que é igual a menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. E nós, nessa equação, nós temos que é tipo uma metade de um círculo, nós temos o centro, esse vértice, nós temos aqui o vértice, nós temos a distância focal, e nós temos o centro da curvatura. Esse centro da curvatura, ele nada mais, nada menos que é o raio dessa circunferência. Então, nós denominamos aqui que o raio de curvatura, ele é igual a 2 vezes o foco, porque essa distância entre o foco e o vértice é a mesma distância do foco ao centro de curvatura. Bom, como nós vamos calcular? Então, eu já nomeei que a distância P é a distância do objeto, nós temos que P' é a distância da imagem, nós temos que O é o tamanho do objeto, nós temos que I é o tamanho da imagem, nós temos o A, que é o aumento linear, temos o F, que é a distância focal, o foco, e temos o R, que é o raio de curvatura, certo? Então, para nós sabermos aonde e como calcular. Aí eu tenho um exemplo que eu já passei para vocês, um formulário, e eu vou estar revendo, não tinha colocado a explicação, então vocês vão poder responder de novo, se achar que deve responder de novo. Bom, aí nós temos um exemplo que é o primeiro exercício que eu passei aí nesse formulário. Então, nós temos aí um objeto de tamanho 30 centímetros, então esse objeto, ele está a uma distância do vértice do espelho de 24 centímetros, o tamanho desse objeto é 30 centímetros, a distância focal, que é essa distância do foco ao vértice, nós chamamos de distância focal, é 6 centímetros, e eu quero achar a distância da imagem ao vértice. Então, esse P' é o que eu quero achar. Como eu vou achar através da equação de Gauss, que 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem.
Bom, agora é simples, entre aspas, só substituir essa parte. Então, 1 sobre o foco, então 1 sobre 6 é igual a 1 sobre qual é a distância do objeto 24, mais 1 sobre a distância da imagem. Bom, eu tenho que resolver, então eu vou isolar 1 sobre a distância da imagem. Então, como vai ficar? Então, já inverti essa equação. 1 sobre a distância da imagem é igual a 1 sobre 6. Esse 1 sobre 24 eu vou passar para cá, então eu vou inverter o sinal, vai ficar menos 1 sobre 24. Bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum dessa de 6 e 24. Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 24 por 2 vai dar 3, 24 por 2 dá 12, por 2 de novo, abaixo 13, aqui por 2 vai dar 6, por 2 de novo, aqui 3 e aqui 3, por 2 não dá, então vai ser 3, 1, 1. Então vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 24 é 24. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Menos 24 dividido por 24, 1 vezes 1, 1. Então, 1 sobre a distância da imagem, 4 menos 1 dá 3 sobre 24. Então, agora eu vou multiplicar em cruz, vai ficar 3 vezes a distância da imagem é igual a 24 vezes 1. Então, 3 vezes a distância da imagem é 24. Esse 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a distância da imagem vai ser 24 dividido por 3. Então, a distância da imagem, achamos que vai ser 8 centímetros. Correto? Então, a distância dessa imagem é 8 centímetros. Bom, eu poderia achar outros valores? Sim, certo? Então, no próximo exercício, nós vamos estar achando o tamanho da imagem, o tamanho, muitas vezes, do objeto, a distância focal. Então, você pode achar várias situações, tá ok? Fiquem bem, até a próxima aula.